Então, estamos de volta, Universo em Foco, todas as quartas-feiras, 20 horas aqui na TVC. Eu, Lobo Querque, na tua companhia, muito feliz pelos recadinhos, pelos e-mails e por todo esse retorno que vocês têm nos dado, né? Dizendo que estão gostando do programa, que essa nova fase está muito boa, que os assuntos são interessantes. E por falar em assunto interessante, vem aí, que eu já anunciei antes, né? Privatização da água. Já pensou? Já ouviu falar? Tá sabendo que existe uma discussão aí? Tá sabendo que Uruguaiana já houve privatização? Gente, precisamos nos alertar. Então eu vou deixar vocês aí com a matéria que eu fiz com o do vereador Ivan Duarte e também com a Rosemary e o Giovanni, que fazem parte do Comitê em Defesa da Água Pública. Volto logo em seguida. Me aguarde. Estou aqui com o vereador Ivan Duarte, que está fazendo parte, né, do Comitê em Defesa da Água Pública. Ivan, o que está acontecendo? Que movimento é esse? Que história é essa de privatização da água? Eu fui surpreendida com esse assunto. Coloca aí para nós, depois a gente vai conversar com o pessoal também que está envolvido. Como é que é esse movimento? O que está acontecendo? Pois é, o pessoal da Corsan, né, essa empresa gaúcha que faz o serviço de tratamento da água, distribuição da água, não em Pelotas, onde a gente tem o SANEP, uma autarquia própria. Mas o pessoal da Corsan falava nisso há muito tempo, sobre a possibilidade de venderem para as empresas lucrarem em cima da questão da água. E pouca gente acreditava nisso, né? Até que o prefeito de Uruguaiana rompeu com a Corsan e vendeu o serviço da água. E aí começou a dar muito problema, porque uma empresa, a gente sabe, né? A empresa vive de lucro. Então, em lugares onde tem muita gente pobre, eles não levam água, por quê? Porque não vão ter depois dinheiro para arrecadar. Vai ser um gasto que a empresa vai ter prejuízo. E não se trata, como eu digo, de maldade da empresa. É que se ela não lucrar, uma outra vem e lucra e toma conta dela. Então, essa competição através do lucro, isso é da natureza do mundo das empresas. Né? Não tem como se manter se não tiver lucro, né? Lógico, não é que o empresário é mau e o público é bom. Não é isso. Se eu tenho uma empresa e a minha empresa não tiver lucro, a empresa do mesmo ramo que eu vai lucrar e a minha vai falir. Né? Então eu sou obrigado a lucrar. Então se eu comprar o SANEP, por exemplo, eu não vou querer levar água para as vilas mais distantes, onde se concentra muita gente desempregada. Eu vou fazer uma pesquisa antes, quer dizer, como é que eu vou levar para lá canos e torneiras e distribuir tudo se depois eles não vão me pagar? Não vou poder fazer isso, né? Então, quando o Uruguaiana fez isso, o que começou a aparecer? Começou a aparecer contas muito caras, começou a aparecer áreas que não tinham mais serviço, né? E aí, então, o pessoal se alertou. Aí outras cidades que tinham o mesmo processo, como Santa Cruz, por exemplo, entraram na justiça e trancaram, né? Mas esse movimento... Era um processo que estava para privatização. Já estava acontecendo, né? Uruguaiana fez. Santa Cruz e algumas outras cidades, os moradores, associações, enfim... Se mobilizaram e trancaram na justiça, né? Embargaram o processo. E aí qual é o medo? O medo é que isso tome conta no Brasil, tem uma série de lugares no Brasil, onde as empresas, grandes empresas, né? Elas estão vendo na água uma grande condição de lucrar. De ganho, claro. Imagina, quem é que não precisa de água? Lógico. A gente é constituído de água, né? Aliás, a primeira pessoa que subiu, o primeiro astronauta foi Gagarin, se não me engano, na década de 50, ele disse, a Terra é azul. O nosso planeta era para se chamar água e não terra. Tem muito mais água do que terra. E a água é um bem decisivo para a vida, quer dizer, se não tiver água, não tem vida, né? Então, lucrar em cima de uma coisa dessas é uma coisa muito complicada. E como eu falei no início, a diferença entre o público e o privado não é que os bons são os públicos, os malvados são os privados, não é isso. É que o sistema privado, ele vive da competição e do lucro, ele não tem como fugir disso. Se eu for gerente de uma empresa privada, eu vou ser obrigado a apresentar todos os anos um balancete com lucro, senão eu vou ser demitido. Sendo eu a Madre Teresa de Calcutá, a melhor pessoa do mundo, eu não posso fugir dar dessa água. Responsabilidade. Já o público deve, ele tem que, a Constituição obriga ele a servir de água os seus munícipes. Ele que tira o dinheiro de algum lugar. Ele pode remanejar, né, a verba, enfim, e dar essa assistência. Então esse movimento ele chegou em Pelotas, né, muito por conta dos trabalhadores do SANEP, né, preocupados com isso. Não existe aqui em Pelotas nenhuma coisa concreta, assim, algum movimento, olha,
estão vendendo a água, estão negociando, pelo menos a gente não sabe, né? O que existe, isso a gente pode dizer, são empresas interessadas em comprar. Então a questão já é ir se adiantando em função do que está acontecendo ao redor. Claro, é que existe já deixar claro. Existe uma outra coisa também que é uma hipótese, né? Mas é uma hipótese que tem lógica, uma hipótese verdadeira. Existe um aquífero, uma quantidade de água muito grande, envolve aqui o sul do Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, né? E essas empresas estariam então tentando se localizar nesse lugar, porque no futuro a água potável todo mundo fala, né, que vai causar guerras maiores do que as guerras do petróleo. Sim. Imagina daqui uns anos mais, quando as pessoas não tiverem água, uns tiverem que vender água. Quem tiver água vai ser multimilionário. Então essas grandes fortunas do mundo, elas começam a olhar isso. Onde é que está o lucro do futuro? A água é uma desses lucros, né? Então essa hipótese faz com que tenha mais lógica ainda um comitê como esse. Quer dizer, vamos precaver porque um dia as grandes fortunas queiram lucrar em cima da água. E isso a gente não pode permitir, né? Com certeza. Tá bem, Ivan, te agradeço por esse esclarecimento. Eu vou conversar agora com a Rosimere e o Giovanni, né, que vão trazer mais informações a respeito. Volto em seguida. Então, assim, eu tô aqui com a Rosimere. A Rosimere faz parte do Comitê em Defesa da Água Pública de Pelotas e Região. E Giovanni, além de ser do Sindiáguas, ele também faz parte do Comitê Estadual. É isso, né, Giovanni? Isso. Quem que pode começar falando para mim um pouquinho como é que está esse movimento e quais necessidades, o que vocês têm encontrado, assim? Essa discussão começou em Pelotas através de nós funcionários do SANEP. Eu sou funcionária do SANEP. Né? Durante a campanha salarial, já foi se aprofundando mais uma discussão que a gente tinha um tanto superficial. Né? Então a gente começou a discutir mais sobre isso, né? E tivemos a oportunidade de participar de um evento em Porto Alegre. Voltamos de lá muito preocupados, porque a gente não tinha ideia de que esse processo de privatização vinha com tanta velocidade, com tanta força. Ou seja, que o risco era eminente. Isso mesmo, né? Até porque os prefeitos, né? A FAMURS, a maioria dos prefeitos é favorável à privatização, PPPs, né, em virtude das vantagens que são apresentadas para o município por essas empresas que vêm, então, participar dessas parcerias. Né? Então, nós começamos a nos enfronhar nesse meio, aí, buscar informação. Ainda estamos com muito pouca condição de falar sobre isso, assim, né? Mas o que a gente sabe, até por fala do diretor-presidente do SANEP, é que há o assédio de empresas para que sejam feitas essas parcerias aí. Mas a gente não tem nenhuma informação concreta, assim, se é vontade do executivo de que isso ocorra, se há necessidade disso no município. Não dá para sair acusando de que já estão interessados, mas, então, mas no momento que tem esse assédio nós estamos no campo das preocupações ainda e buscando correr na frente. E nosso trabalho, por enquanto, está sendo de divulgação de que esse perigo existe, né? De conversar com a população, discutir, trazer essa discussão que começou dentro do movimento de campanha salarial do SANEP, buscar que se amplie para a comunidade de Pelotas e região, para que, caso isso venha a aparecer de forma mais concreta, a comunidade tenha uma posição... Já está mobilizada, já tem uma opinião, está ciente, né, dos riscos, enfim, do que pode acontecer. Claro, para a prefeitura ou para as prefeituras, como tu mesma disseste, essas empresas privadas apresentam uma série de vantagens, né? Sim. Mas quando a gente olha de forma abrangente, ou seja, a população em si, as pessoas que necessitam desse serviço, aí fica diferente. O Ivan já estava nos contando o que tem acontecido em Uruguaiana. Giovanni, o que tu pode nos colocar para a respeito? Bom, eu faço parte do Sindiágua, que é um sindicato que tem abrangência estadual. Nós, além de sermos sindicato da Corsã, que atua em todo o estado, também somos sindicato da EB e do DAI em Santana do Livramento. Há algum tempo, a gente tem acompanhado já a questão da água, é uma questão mundial a questão da água. Né? Por exemplo, para o telespectador, a questão da faixa de Gaza, essa guerra entre Israel e Palestina ali, envolve a água também. 3% do Rio Jordão chega em Israel. Então Israel não pode aceitar essa questão
tá? De não ter água. Isso é sobre questão de sobrevivência. E fora essa questão, tem a questão em Paris, por exemplo, foi onde iniciou a privatização da água. Né? Ah, foi lá? Foi lá que tudo começou. As empresas de lá começaram a tornar indisponível a água para a população. E o que aconteceu? A França hoje está retomando a água para si, ou seja, está estatizando. Né? Está fazendo o movimento inverso agora. Que na Bolívia, que eu trouxe o exemplo de Cochabamba, a gente estava conversando, Cochabamba, a população fez um movimento, a luta da água, onde inclusive foram tiradas vidas ali naquela luta. A água da chuva não podia ser coletada pelas pessoas, tinha dono, que eram as multinacionais, estava previsto no contrato. Meu Deus! E aqui no Brasil, né, vai me dizer, bom, isso é só fora do Brasil? Não, no Brasil também tem. É a questão de Limeira, em São Paulo. E tem agora, chegou no nosso estado, através de Uruguaiana. Né, a primeira cidade do Rio Grande do Sul que foi privatizada a água. O resto ou é municipal ou é estadual. Qual a diferença entre os dois? A diferença é que a Corsã, ela faz o subsídio cruzado. Ela pega uma tarifa única e tira dessa tarifa única, ela leva água nas cidades que dão prejuízo, por exemplo. Então tem cidades que dão lucro e tem as que dão prejuízo. Ela remaneja. Ela remaneja e dá acessibilidade de água a todos. Imagina uma cidade pequena, onde tivesse hoje, são várias as doenças através da água, por exemplo, cólera. Né? Se tiver num município pequeno, vizinho, ele chega aqui, essa doença. Né? Ela vai chegar aqui. Então não adianta a gente botar essa discussão, né, só no nosso campo. Ela é uma discussão que ela envolve todo o país. Né? Então por isso que a gente defende que a água no Rio Grande do Sul, através da PEC 206, que é um projeto de emenda à Constituição Estadual, onde o sindicato levou aos deputados para que eles fizessem essa luta, vai tornar a água indisponível à privatização. Ela vai ficar pública. Isso fica determinado e não se pode, os prefeitos ficam, no caso, não podem tomar uma atitude como o prefeito de Uruguaiana que decidiu por si. Isso. Então, entra na Constituição isso. Interessante. Entra na Constituição para evitar o quê? Né? Eu trouxe tem que estar se lutando toda hora, se gritando toda hora, se mobilizando toda hora. Eu trouxe aqui, só para ilustrar para o telespectador, as contas de água de Uruguaiana. O que aconteceu na primeira fatura? Eu trouxe aqui os documentos, posso deixar com vocês. A primeira fatura é o mesmo cliente. Tá? Mesma pessoa. A mesma pessoa, ou seja, no primeiro mês que veio, ele pagou, a última fatura da Corsã, ele pagou 26,52, menos o valor de compensação de crédito, ele pagou R$20,03. O mesmo consumo pela Foz no outro mês foi R$57. Mais de 100%. Mais de 100%. Então, isso o que ocasionou? Ocasionou que a população acordou tarde para essa luta. Já estava feito. E os contratos são difíceis de quebrar, porque tem multas altíssimas nesses contratos. E o que aconteceu? Agora, os deputados estão indo lá, fazendo a audiência pública, né, estão retomando a luta. Só que a população agora, através da luta que a gente fez, aqui eu trouxe uma das reportagens, Foz do Brasil apresenta a primeira fatura e clientes reclamam do preço. Essa luta que a população está retomando lá, provavelmente aconteça o que aconteceu talvez na Bolívia, onde tem que ir à rua, tem que, né, pressionar o poder público para retomar essa água. E a gente, como tu citou a FAMURS, né, a FAMURS ela é composta através dos prefeitos dos municípios. Né? A FAMURS, na verdade, a maioria dos municípios é a favor da água pública. Então a gente está alertando os prefeitos que fazem parte da FAMURS para que não deixe que uma ou duas lideranças falem por eles. Na verdade, a maioria dos municípios é deficitário e seria ruim para eles se a água fosse
privatizada. Então, para evitar que a gente tenha que fazer uma retomada de poder, né, da água, e que esse movimento todo está acontecendo, né, para precaver. Ok, quero agradecer para vocês a participação. É isso aí, gente. Acho que cada um tem que avaliar isso agora, né? Vocês têm os links aí, os e-mails para entrar em contato. É uma luta que não é apenas do comitê, é de todos nós, afinal a água, né? Já dá para imaginar? Que tirem a água da tua casa de repente, ou atualmente já existe tanta gente que reclama do preço da água, imaginando privatizando. Então, gente, fiquem atentos, eu volto logo em seguida. Sua saúde merece confiança. E para gerar confiança é preciso saber unir história e tecnologia, juntando a esta fórmula compromisso socioambiental e responsabilidade. Uma fórmula que faz sucesso há tantos anos só poderia ter um resultado. Farmácia Natura. Sua saúde, nossa história. Agende sua visita. Farol Espaço Terapêutico oferece seminários e cursos com Lu Albuquerque, Reiki Sistema Usui Tibetano e Karuna Reiki, radiestesia clínica com ênfase em florais, tarô de Crowley, numerologia. Farol Espaço Terapêutico. Acesse o nosso site www.farolterapeutico.com.br.